Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde para você. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Vera, a gente teve hoje, esse anúncio para completar o alto escalão do governo. Lula completou, portanto, os ministérios com destaque aí para a diversidade, Ele fez questão, inclusive, de nesse anúncio entrar com mulheres na frente. Das 37 pastas, 11 serão comandadas por mulheres, entre elas uma indígena. Mas é preciso destacar que há diversidade também quando a gente fala no número de partidos que compõem esses ministérios, São 9 partidos no total, houve uma grande articulação com o centro, também em busca de governabilidade. Queria a sua avaliação sobre essa formação de ministérios para o próximo governo. Pois é, Marcela. Em primeiro lugar, falar dessa questão da diversidade, da representatividade, que foi algo que ele procurou destacar e que, de fato, se empenhou para que fosse além do que já tinha acontecido em governos anteriores. Então, o governo que a gente tinha até agora, com o maior número de mulheres, tinha sido o governo da Dilma, o governo Dilma I, com 9 mulheres na largada, e o Lula larga com 11 mulheres, entre elas uma mulher, 2 mulheres pelo menos, em papéis de destaque, uma na equipe econômica, que é a Simone Tebet, e uma no Ministério da Saúde, que é um dos dois com maior número com maior volume de recursos, com maior orçamento de toda a esplanada. Então, de fato, representatividade de gênero e com empoderamento das mulheres em questões decisórias. A Marina no meio ambiente também representa isso, porque é uma pasta que tem aí uma relevância global enorme, muito maior do que quando ela ocupou esse mesmo ministério há 20 anos e incomparavelmente maior. Na verdade, se a gente fosse fazer um organograma com cara de século XXI, o Ministério do Meio Ambiente é um ministério da área econômica hoje em dia, mais do que um ministério que está voltado ali para questões puramente da ecologia e da preservação. Então, essa representatividade de gênero de fato efetiva e uma representatividade racial também inédita. A gente tem 9 ministros não brancos, e isso é bastante coisa. Ministros em áreas importantes, a Marina de novo aqui aparecendo nesse quesito. Tem o Silvio Almeida, que é um jurista respeitadíssimo como novo ministro dos Direitos Humanos, Aniele Franco, Margarete Menezes. Então, em todas as áreas para as quais você olha, é um ministério que tem pessoas não brancas, indígenas e negros, bem representados. Então, nesse quesito, é um governo com cara de século XXI, com cara de 2023 e que entrega aquilo que ele tinha prometido na campanha. Em termos de o núcleo duro, qual é a cara do governo? Ele prometeu que esse não iria ser um governo do PT, mas é um governo de um núcleo duro eminentemente petista, tanto no Palácio quanto na economia, que são as duas áreas nevrálgicas de um governo. É um governo com diretriz e com ênfase e com maior número de pessoas vindas do PT e daquele núcleo do PT que esteve mais próximo ao Lula na época difícil aí das vacas magras, da prisão, do impeachment da Dilma. Então, aquele PT de resistência nos momentos difíceis. Aí o destaque inequívoco é o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Traz aí de volta uma coisa que o Lula já tinha tentado no seu primeiro mandato, que é ter um político no Ministério da Fazenda. O Haddad, diferentemente do Palocci, ele tem formação de economista, então ele é um político, mas que tem a capacidade técnica, o conhecimento técnico, mas que é alguém a quem o Lula é muito grato, de quem ele se aproximou muito, mesmo depois de ter sido seu ministro da Educação e dele ter lançado como candidato a prefeito e ter conseguido elegê-lo, eles se aproximaram muito na época da prisão e quando o Haddad aceitou substituí-lo como candidato. Então, alguém hoje a quem o Lula é muito grato e a quem ele ouve muito. Então, o Haddad vai ser um maestro
desse governo. E do outro lado, no Palácio, o Rui Costa como ministro-chefe da Casa Civil, também trazendo esse PT raiz ali da Bahia, do Nordeste, onde ele foi, o estado em que ele foi mais votado, ele traz o atual governador para dentro do Palácio para ser o chefe ali da coordenação do governo. Então, PT e os partidos que ele tenta trazer. E aí, essa concertação de partidos, ela inclui os partidos que estiveram com ele na campanha, que são os partidos de esquerda e de centro-esquerda, aqueles que se juntaram no segundo turno, como o MDB, e aí por meio da Simone Tebet mais 2 pastas, e também os partidos de um centro que ele tenta atrair e que, por enquanto, é diferente do centrão bolsonarista, do centrão do orçamento secreto. Aquele núcleo duro do centrão do Bolsonaro, PL, PP, republicanos, está fora do primeiro escalão. Então, é uma troca da guarda de um centrão. Saem esses partidos e entra União Brasil, que até estava no ministério do Bolsonaro, mas é um outro União Brasil diferente, agora, de novo, ligado ao Bivar e não mais ligado a Onyx Lorenzoni, Tereza Cristina, como estava no ministério do Bolsonaro. União Brasil, PSD com 3 pastas e esse MDB que volta a ser um partido importante depois de ter rompido com o PT no impeachment e agora se reaproximam também com uma outra ala do MDB que não é a do Temer. Ô Vera, a gente já está com o tempo um pouco estourado, mas eu queria te perguntar mais umas coisinhas, coisa rápida. Eu achei que um ponto de destaque que a gente pode destacar, de fato, aqui, é com relação ao pedido de Lula para esses ministros, né? Ele falou que se faz política, pediu que os ministros sejam democratas na montagem do ministério. Pediu, inclusive, gente técnica para ter essa experiência. Como é que você encara isso, Vera? Olha, os ministérios que já estão tendo seus segundos escalões montados, sim, tem técnicos, porque tem técnicos que são, inclusive, de carreira dos ministérios, mas todos os ministros estão procurando se cercar daquelas pessoas da sua confiança. Então, Camilo Santana tem, tanto como secretária executiva como a presidente do FNDE, pessoas que trabalharam com ele na administração lá do Ceará. O Flávio Dino também trouxe várias pessoas ligadas ao PSB, o seu partido, tanto lá do Maranhão, que trabalharam com ele, como de outros estados, pessoas do PSB de São Paulo, do Espírito Santo, etc. Então, vai ser uma mescla. A gente não pode esperar que com tantas nomeações políticas você não dê cargos, principalmente nos estados, para os partidos, porque é isso que eles almejam quando indicam os ministros, né? Aquela coisa do ministério com porteira fechada. Vai ter os técnicos de carreira, mas a gente vai ter muitos políticos em segundo e terceiro escalão também, Marcela. Quanto a isso, o Lula sabe, mas é um discurso que ele precisava fazer até para quebrar algumas resistências por aí, né? É isso. Vera, muito obrigada pela sua participação com a gente. Até amanhã. Até amanhã e um bom jornal para vocês.